Boa tarde, meus caros ouvintes, meus amigos. Aqui mais uma segunda-feira junto com vocês. Eu sou o Dr. Júlio Andrade, para quem não me conhece. E para aqueles que me ouvem já há algum tempo, também que tenhamos aí uma ótima semana vindo pela frente. Passado o carnaval, graças a Deus tudo correu muito bem, espero que com vocês também. E estamos aqui de novo ao vivo pela Rádio Vibe Mundial. Agora falando no programa Implantes Saúde e Bem-Estar, onde a gente fala basicamente sobre implantes e qual a relação desses implantes em relação à saúde e o bem-estar da gente, né, do pessoal. Então hoje novamente eu vou falar algumas coisas. Eu vou fazer, né, a gente fica num assunto só, fala assim, vou falar só sobre isso. Fica meio cansativo. Então, como eu venho fazendo algumas semanas, alguns outros programas, a gente começa falando sobre alguma coisa e uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, e assim a gente vai tocando o programa mais uma vez. A nossa clínica, Estúdio Sorriso e Op, ela fica na Rua Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Em frente à estação Santa Cruz, linha azul do metrô, e do lado da estação Santa Cruz, linha Lilás. Do lado, o prédio é colado com a estação Lilás do metrô. E vou passar os telefones para vocês podem entrar em contato com a gente. A Cris está por lá, a Edi também está por lá, elas vão falar com vocês para marcar uma consulta se vocês quiserem, tá? Telefone 5083-2493, 5083-2493. WhatsApp é legal, gente, para mandar pergunta, para marcação de consulta, né? A gente responde todo mundo que manda pergunta para a gente, não são poucas perguntas, a gente recebe bastante perguntas durante o dia, e assim que a gente dá uma acalmada lá, porque graças a Deus a gente trabalha bastante também, a gente responde a todo mundo. Não deixamos de responder nenhuma pergunta, tá? WhatsApp 97466-8119, 97466-8119. Temos também uma página no Facebook, Estúdio de Sorriso e Op, Estúdio com S mudo. Lá é legal vocês darem uma passada lá, deixa um likezinho lá, um joinha pra gente. Tem muito caso legal lá, tem muita coisa que a gente fala aqui que vocês vão ver na página do Face. Praticamente todos os dias a gente coloca alguma coisa nova para vocês poderem dar uma olhada nos casos que vão entrando, e a gente vai fotografando e vai colocando lá. Tá bom, gente? Bom, eu falei agora há pouco dessa relação que a gente tem entre os implantes, entre reabilitação, entre saúde geral, entre o bem-estar do paciente. Isso é bem-estar de saúde geral, pode ser um bem-estar social, que a gente chama também. O que seria o bem-estar social? Esse bem-estar social é assim, um paciente que usa uma prótese que solta da boca, que fica soltando, né, não esteticamente não é boa. Então isso tudo interfere no lado social, que a gente chama de saúde social. E aquele paciente que tem medo de ir para uma festa, tem medo de conversar, tem medo de comer alguma coisa fora de casa, que a prótese solta, a prótese é feia. Então isso a gente fala da saúde social, né, que seria a relação entre as pessoas, o convívio, né? Então mexe com isso também, até com isso mexe também com o psicológico. Em relação à saúde geral, à saúde física, a gente tem desde você tem uma má oclusão, você tem uma má mastigação, você tem uma má deglutição, você tem uma má absorção de nutrientes pelo estômago, pelo intestino, porque os alimentos vão muito grande para o estômago, então a má digestão, demora muito para fazer a digestão, então isso também interfere. Você vê que tem uma coisa puxa a outra, então você tem essa parte do todo o trato digestivo, né, que começa pela boca. Quando a gente fala que a saúde começa pela boca, isso é verdade. Quando você tem uma boa mastigação, você tem uma boa oclusão, você consegue com que esses alimentos vão ser digeridos melhor pelo estômago, e isso faz com que o intestino também trabalhe mais fácil. Então tudo depende ali da mastigação. Então afeta também a parte de coluna. Por que não coluna? Lógico, a parte de coluna. Às vezes você tem uma dor de coluna, uma dor de cervical, uma dor nos ombros, e vai em massagista, e vai aqui, e vai lá, e não se apercebe de que isso pode estar sendo ocasionado por um problema
também da parte de mastigação, que está ali englobado na parte de ATM, que é a articulação temporomandibular. Então essa articulação, quando você tem um distúrbio da mastigação, você provoca um distúrbio de ATM, né, que a gente chama de DTM, disfunção temporomandibular. E esse distúrbio causa muitas vezes dor na coluna, dor de cabeça, dor de ouvido, estalos, zumbido, tudo isso ocasionado pela má oclusão. Começa na má oclusão. Começa onde os dentes não estão bem posicionados, ou então não tem dentes, ou então uma prótese mal adaptada, porque a prótese mal adaptada não é somente aquela que machuca, mas é aquela também que não está posicionada de um modo correto, e isso causa uma má oclusão, e isso te dá um problema de ATM, que pode ocasionar dores de cabeça fortíssima, dores cervical, lateral de cabeça, dor de ouvido, zumbido. Então, se você tem algum desses sintomas, dá uma pesquisada. Se vocês quiserem passar lá com a gente, o Dr. Paulo é especialista em ATM e ele pode explicar melhor isso. Eu conheço muito pouco dessa parte, mas alguma coisinha que a gente sabe, a gente passa para vocês poderem pelo menos sinalizar aí um farolzinho de alerta. Opa, preciso procurar lá para poder ver o que está acontecendo. Isso pode ser resolvido de algumas maneiras. Como eu falei, se marcar uma consulta, o Dr. Paulo está lá para isso, para a gente poder atender e ele explica de uma melhor maneira. A minha parte fica mais com a parte de prótese. Né? Eu me aventuro às vezes lá, eu faço alguma coisa de implante também na clínica, mas o meu trabalho principal é essa parte de reabilitação de prótese estética. Mas a gente faz também os implantes aí. Eu tô na área desde 99, tá, gente? Então, eu terminei a minha pós em 99, e aí há praticamente 21 anos então nessa área de implante. E a gente vem estudando, vem aprimorando as técnicas, então hoje está muito tranquilo de se fazer o implante. Hoje não é mais como era 20 anos atrás, que o paciente sofria muito, o paciente se desgastava muito, você tinha muita perca de implante. Então hoje acontece a perca de implante, a gente chama de rejeição. Na verdade não é uma rejeição, né? É um insucesso. Mas você tem isso? Ainda tem, mas com um número assim, uma porcentagem muito pequena. Hoje você faz o implante com quase total certeza de que isso vai dar certo. Por isso que a gente até muda um pouco o foco dessa coisa de o dente está com mobilidade, vamos tentar salvar. Não, hoje você sabe que o que você precisa para implante é osso. Então, quando você tem um dente com uma mobilidade, com uma certa mobilidade, a gente sabe que esse processo, que é um processo que chama de periodontite, isso é degenerativo crônico, ou seja, ele não para, você não consegue parar o processo, você consegue frear esse processo degenerativo, mas você não para. Então é muito melhor você de repente fazer a extração desse dente para a colocação de um implante, você estabiliza a perca óssea, do que você tentar salvar esse dente sabendo que ele não tem uma vida muito longa e depois você perde o osso que está ali em volta desse dente, você tem uma reabsorção óssea e aí você pode começar a ter problemas para o implante. Você começa a ter um pouco mais de dificuldade para a colocação do implante. Mas eu não posso fazer implante, então não, pode fazer implante. Hoje muito dificilmente um caso que você fala assim, não dá para fazer implante de jeito nenhum. Você tem várias técnicas, você tem vários materiais diferenciados, você tem uma gama muito grande para poder lançar mão para o paciente para poder fazer esse trabalho de implante. Então, há um tempo atrás a gente tinha os enxertos, né? Fazia muito enxerto. Hoje você já não, hoje você tem uma técnica diferente que a gente chama de Alon 4, que são, se você traduzir para o português, 4 em tudo, então você faz 4 implantes inclinados. Então, gente, não é um material diferente. Tá, isso depois eu vou explicar o negócio do material também. Não é um material diferente. É o mesmo material, só que a técnica usada é diferente. Então você usa implantes inclinados para que você tenha suporte ósseo para colocar essa peça no lugar. Isso é feito tanto inferior como superior. Mais no superior, que o superior normalmente a gente tem problema ósseo, problema com o osso. Então a gente lança a mão bastante dessa parte no superior. Aí você tem implantes zigomáticos, que são implantes onde você ancora no zigoma, isso é feito em hospital,
não é feito em consultório, então você ancora, são implantes grandes que você ancora, você parafusa aqui na maçã do rosto. E isso é feito só em hospital. E agora está vindo uma coisa nova aí também, que o Dr. Paulo tá pegando essa parte aí para essa técnica nova, para esse sistema novo, que logo logo vocês vão saber. Se vocês entrarem na página lá do Estúdio do Sorriso, vocês vão saber. É uma técnica realmente muito interessante. É uma técnica que vem aí para dar uma revolucionada nessa parte de implante. Então, se vocês tiverem oportunidade, dá uma olhada lá. Chamado Implantize Brasil. Então, dá uma olhada lá, que é muito legal isso daí. Tá? É uma técnica nova, né? E está chegando aí para dar uma alterada em algumas coisas, aí, alguns padrões que a gente tem. Tá? Bom, como eu falei, a minha parte é a parte de prótese. E o que eu posso dizer é o seguinte: em relação à prótese, eu tenho algumas perguntas, tenho tido algumas dúvidas em relação à carga imediata. A gente fala bastante de carga imediata aqui porque a gente faz muita carga imediata lá no consultório. Essa parte de carga imediata funciona basicamente onde você faz os implantes e você começa esse processo dessa confecção dessa prótese no mesmo ato da cirurgia. Então você faz a colocação dos implantes. Se tem alguns dentes que precisam ser extraídos, já faz as extrações, já se coloca os implantes e já começa a parte de moldagem dessa peça. Se você não tem dente, mesma coisa, você coloca os implantes e já se começa a parte da moldagem das peças. E tem alguns passos, mas normalmente a gente está entregando essa peça em 4 ou 5 dias, até uma semana vai no máximo. A gente está conseguindo reduzir esse prazo aí para 5 dias, que é um prazo legal para você ter uma recuperação da cirurgia. Então você faz a cirurgia, existe todo um processo inflamatório normal, que é um processo do organismo, e em 5 dias, aí, mais ou menos, esse processo já está bem diminuído, e é onde a gente consegue instalar a peça sem desconforto para o paciente. Existem técnicas onde o paciente já sai com a prótese logo após a cirurgia. A gente lá no Estúdio do Sorriso, a gente não preconiza esse método, porque eu acredito que seja altamente desconfortável para o paciente, porque você tem um edema da gengiva quando você faz no pós-cirúrgico, você faz os implantes, você tem um edema, você tem o inchaço dessa gengiva, que é natural, e se você coloca essa peça parafusada nesses implantes logo após essa cirurgia, você tem um desconforto razoável para o paciente. Então a gente prefere passar aí 4 ou 5 dias, que não é nenhum período exorbitante, e a gente consegue trabalhar tranquilo e instalar essa peça depois. Então, normalmente essas cargas imediatas a gente faz, por exemplo, de segunda-feira e ela entregue na sexta-feira. Na sexta-feira já pronta. Isso a gente está falando em protocolo, tá, gente? O que é o protocolo? O protocolo é quando é uma carga total, são todos os dentes. Ah, mas eu posso fazer carga imediata de 1, 2, 3 dentes? Pode, se você tiver qualidade óssea, se você tiver uma saúde boa, saúde geral boa, tudo pode ser feito sim. Aí você pode tanto fazer a extração, colocação do implante, já coloca um provisório, ou então você faz a extração do implante e você faz a extração do dente e coloca o implante, mas aí você espera um pouco para a realização da prótese, da colocação do dente. Por quê? Isso é uma pergunta que o pessoal faz muito. Se eu tirar um dente do fundo, eu posso fazer uma carga imediata? Não pode. A carga mastigatória em cima de um dente do fundo, ela é muito grande. Então, se você fizer isso, você corre um sério risco de perder esse implante. Então, até premolares, quais são os premolares? Você tem o dente da frente, o do lado, tem o canino, que é o pontudinho, e tem mais 2 para trás, que são os premolares. Até premolares a gente ainda arrisca fazer a carga imediata, desde que esteja um osso bom, um bom travamento do implante, esteja tudo bom, a gente corre esse risco de fazer, essa carga imediata até premolar. Primeiro molar para trás, não faz porque é quase certeza absoluta que a gente perde esse implante. Então não é legal fazer, tá, gente? Então esquece a parte de trás, não dá para fazer, a não ser que seja ela inteira. Aí o pessoal pergunta muito: poxa, mas você vai pôr todos os dentes de uma vez só numa carga imediata, você não quer colocar um dente? Já explico também, gente. Quando você faz os implantes num protocolo, o paciente não tem dente. O que acontece? Você coloca os implantes e você une esses implantes. Você deixa esses implantes travados um no outro. Então é uma força conjunta para segurar todos eles ali no lugar.
Tá? Então, isso faz, a união faz a força, mais ou menos isso, tá, gente? Então, a união faz a força, você consegue colocar isso. Quando você tem só um implante e um dente, e a carga mastigatória em cima dele, você com certeza você vai perder esse dente, você vai perder esse implante. Parte do fundo, tá? Parte do fundo. Parte da frente a gente consegue fazer a maioria dos casos. Tá? Não, isso aí a parte da frente é bem tranquilo, desde que o paciente tenha algumas... a gente faz algumas recomendações para o paciente. Então você fica algum tempo, olha, não pode morder na frente ainda, você não pode alimentação muito dura, né? Pelo menos durante aí uns 3 meses, 2 a 3 meses, depende do caso, lógico, para você ter uma osseointegração disso aí bem feita. Osseointegração, o que é osseointegração? Osseointegração, você vê que é legal, né? A gente vai falando e aí vai surgindo assunto e eu vou explicando, eu acho que é bem legal desse jeito. Se vocês não gostarem assim, é só dar um toque, liga aqui para a rádio e pode me chamar atenção. Mas vamos lá, voltando aqui. Osseointegração. Osseointegração é o período, basicamente, tá, gente? Eu estou falando assim, não vou usar termos técnicos. Basicamente, o osso, ele solda no implante. Então, o implante solda no osso. Isso é basicamente a osseointegração. E qual o período dessa osseointegração? A gente tem diferentes períodos para osseointegração. Por exemplo, inferior. Inferior você, aí 2 a 4 meses você tem esse implante ósseo integrado. Superior, de 4 a 6 meses você tem esse implante ósseo integrado. Abre uma aspas aqui, tá? Você tem implantes diferenciados. O que são implantes diferenciados? Você tem implantes de cargas rápidas. O que é isso? São implantes que têm um tratamento diferenciado na superfície, onde você consegue que esse período seja reduzido para 30 dias, tanto superior como inferior. Então você tem um implante convencional, que na parte superior de 4 a 6 meses, implantes inferiores convencional também, de 2 a 4 meses, e você tem os implantes de carga rápida, que são implantes que em 30 dias você pode estar colocando a prótese sobre esse implante em definitivo. Então são implantes diferentes. Não tem nada a ver com a técnica isso é a mesma. Muda realmente o tipo de implante. Tá, gente? Se não entenderam, manda uma mensagenzinha lá pra gente no WhatsApp que eu posso explicar para vocês isso aí melhor. Então, implantes de carga rápida e implantes convencionais, implantes de carga tardia que a gente chama. Então, implantes de carga tardia, que são os convencionais, e implante de carga rápida. Fora isso, tem os de carga imediata, que aí é o mesmo implante, só que é uma técnica diferente. Tá? Só muda a técnica. A gente tem, então, carga imediata total, carga imediata unitária. A gente tem implante de carga rápida e implante de carga tardia. Tá? Carga tardia, 100% dos casos, posterior. Carga rápida, 30 dias, praticamente 100% dos casos. Quando a gente fala 100% dos casos, nada é 100% na verdade. A gente sempre tem que planejar isso. Isso tem que ser planejado de uma maneira que não cause problema para o paciente mais para frente. Então a gente tem isso daí. Termo de rejeição, é o que eu falei agora há pouco. Acontece muito pouco, uma porcentagem muito, muito baixa, mas pode acontecer. Por que acontece? A gente tem um monte de fatores, tá, para que isso possa vir a acontecer. Não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa comum. A gente trabalha em uma faixa de 2 a 3% mais ou menos de índice de insucesso, de rejeição, entre aspas. Tá? 2 a 3% mais ou menos. Então é muito baixo. Então podem fazer tranquilamente, sem maiores problemas. Dor. Outro assunto que a gente entra também, dor. Eu tenho pós-operatório, você vai furar meu osso, você vai colocar um parafuso e tal. Por incrível que pareça, não tem dor. Você pode ter um incômodo, lógico, mas dor, aquela dor fora do comum, aquela muita dor, não tem dor. O osso não tem nervo. Então você trabalha com o osso. Para você ter uma ideia, quando a gente anestesia para fazer o implante, você anestesia só a gengiva, você não chega a anestesiar muito profundo. Então é super tranquilo. Você faz lá o preparo do osso, coloca o parafuso, coloca o implante, não tem dor. A dor é controlada com remédio, com compressa de gelo, coisa assim, mas é muito, muito diminuta a dor que a gente tem no pós-cirúrgico de implante. Tá?
Então, assim, gente, carga imediata, implantes de carga rápida, implantes de carga tardia, reabilitação, estética, ATM, isso tudo, o Estúdio do Sorriso, a gente trabalha no Estúdio do Sorriso. Então, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito disso, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente vai responder a todo mundo, tá? Eu queria falar um pouquinho mais sobre lesões, né? O que é prótese mal adaptada à causa, que isso também é um outro assunto muito complicado. Eu comecei a falar um pouquinho, falei da parte da mastigação, da TM, mas uma prótese mal adaptada pode causar desde uma hiperplasia, que é um crescimento anormal da gengiva, até uma afta, uma úlcera traumática. Ela pode causar uma estomatite, né, que é um fungo, pode dar um fungo, pode dar uma candidíase. Então tem um monte de coisa que pode acontecer com uma prótese mal adaptada, tá? Então tomem cuidado se vocês têm uma afta que não cicatriza, demora aí 10, 15 dias para cicatrizar e não cicatriza, toma um pouco de cuidado, tem que procurar o dentista, tem que procurar o seu dentista para dar uma examinada. Vocês mesmo, em casa, na frente do espelho, de vez em quando levanta a língua, puxa a língua para fora, dá uma olhada em bochecha, lá para trás, perto da garganta, embaixo da língua, do lado da língua, se não tem nenhuma feridinha, nada, tá? Porque o câncer bucal é uma doença silenciosa e a gente precisa trabalhar com prevenção. Então, todo mundo que chega no Estúdio do Sorriso, a gente faz um exame clínico sem nem o paciente perceber. Isso já virou uma rotina nossa lá. Então, a gente faz sem o paciente nem percebe o que a gente está fazendo e a gente consegue aí, se tiver alguma coisa, a gente consegue detectar. Mas vocês mesmos podem fazer um autoexame, qualquer coisa estranha que tenha dentro da boca, dá uma olhada, dá uma pesquisada, procura o dentista para ele poder dar uma olhada nisso aí. Eu bato muito na tecla de câncer bucal, porque eu já vi muita coisa acontecer e é fácil, é prevenção. É só prevenção. Troca de prótese mal adaptada, o exame preventivo, a gente consegue reduzir isso bastante, tá? Gente, meu tempo está acabando. Eu vou deixar com vocês novamente o endereço da clínica e telefones, tá? Para contato. Vamos lá. Rua Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Em frente à estação do metrô Linha Azul, Santa Cruz, e do lado da linha Lilás Santa Cruz do metrô. Do lado, colado muro com muro, tá? Telefones 5083-2493, 5083-2493. WhatsApp 97466-8119. 97466-8119. Página do Face, Estúdio Sorriso, S Mudo, Estúdio Sorriso, IOP. Dá uma entrada, dá um likezinho, vê lá os casos que a gente tem e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Gente, uma boa semana para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus, um beijo.